Fala galera, beleza? Johnny Bueno aqui novamente e bom, depois de quase um ano sem gravar vídeos para esse canal, eu voltei. Mas eu me afastei por um bom motivo. Eu queria elevar um pouco as minhas entregas no meu trabalho que eu conseguia fazer. Para quem nunca me viu, eu trabalho com marketing, tráfego pago e automações. E aí eu queria elevar as minhas entregas, queria entregar algo melhor, ainda mais rápido, mais potente. E aí eu percebi que eu precisava estudar o código. Eu precisava entender como o código funcionava, como lançava um app, fazia, deixava ele online, né, ativo, para que várias pessoas pudessem acessar e pudessem usar e tal. Então eu precisei de um tempo para estudar, para trabalhar, para testar, para aplicar, para vender. E aí eu tô de volta aqui para contar para vocês um pouco dessa jornada e um pouco daqui para frente o que eu vou estar fazendo também. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu comprei um white label. Só que para chegar nessa parte e chegar onde eu queria chegar, de falar que eu estudei tudo, eu precisava contar para vocês essa história. Então, meados ali de 2024, eu já vinha mexendo com um pouco mais de automações, em A2A e tal. Legal. O que aconteceu? Por que eu entrei nessa parte de automações? Porque eu fazia tráfego pago, trazia leads para os meus clientes, só que os leads caíam no WhatsApp, muitos deles não eram atendidos, ou não conseguia fazer follow-up, enfim, tinham diversas dificuldades que faziam com que esse lead fosse perdido. Então, como a IA já estava num ponto legal, tinha como você colocar a IA dentro do WhatsApp para fazer atendimento e tal, eu comecei a aprender essa parte aí e fiz várias IAs para vários clientes. Só que tinha um problema aí grande. O problema era o preço e o problema era o tempo. Uma agência trabalhando sozinho, não conseguia dar conta de tocar vários projetos, colocar várias IAs ao mesmo tempo em conta dos clientes. E também o valor era caro, então eu não conseguia ficar prospectando tanto, trazendo tanto clientes, porque a barreira de entrada, na verdade, era muito alta. Então eu precisava vencer esses dois desafios. E nesse decorrer, nesse tempo e tudo mais, eu comecei a procurar alguma solução dentro do próprio A2A, né, que eu tinha nas mãos ali, nas ferramentas que eu usava, como eu podia criar um fluxo, né, mais ou menos como vocês estão vendo aí, que pudesse ser copiado e colado e tivesse uma tabela, um banco de dados que eu trocasse. Eu trocava o banco de dados, era o mesmo fluxo, ele puxa sempre do banco de dados. Então eu só precisava mexer no banco de dados e não no fluxo em si. O fluxo era sempre o mesmo. E eu desenvolvi isso e deu certo. Com isso eu consegui reduzir muito o tempo de implementação de um projeto. Só que ainda tinha aquela barreira de ter que comprar VPS, instalar em 8N, tarará, fazer aquele monte de coisa para poder, enfim, depois colocar o fluxo para funcionar e ativar ali o banco de dados, né? Então, tudo isso de fazer credencial e criar toda essa infraestrutura para começar o projeto ainda tomava tempo, eu não conseguia driblar isso daí, não conseguia tirar isso daí do meu onboarding, das tarefas que eu tinha que fazer. E eu tinha um segundo problema. Por mais que o cliente pegasse o WhatsApp e olhasse as conversas ali e visse que a IA estava respondendo automaticamente, ele ainda não tinha muita percepção de valor, ele não era algo tão tangível que ele conseguia olhar quantos atendimentos foram feitos, quantos converteram, ele não conseguia ter um controle maior da IA, então não era algo tão palpável, era algo meio que passava, né? E aí ele não conseguia valorizar tanto. Claro, valorizava, meus clientes estão comigo até hoje, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E foi aí que eu entrei na vibe de Vibe Code. Aí eu fiz a assinatura aí no logo, comecei a montar ali meu dashboard com o CRM básico e tal. Então a minha ideia era, eu vou fazer um front-end e vou deixar o N8N como back-end. Então ninguém vê o back-end, ninguém vê como as coisas acontecem ali, mas pelo menos eu vou trazer um pouco de dados para o cliente poder ver e sentir algo mais palpável, a gente até poder, de repente, tratar métricas e metas para esses atendimentos. Legal. Só que isso aumentou a minha barreira de entrada, porque agora, para entregar um dashboard, eu tenho que cobrar mais por isso, porque eu levo um tempo para fazer esse dashboard personalizado para cada um dos clientes. Então eu pensei, pô, se eu conseguisse fazer um app e aí a pessoa faz o seu cadastro, eu só faço a ligação, esse app liga com esse agente, essa conta liga com aquele outro agente, tá? Talvez eu consiga fazer uma coisa mais rápida, mais estruturada, e foi aí que eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhava ali dia e noite em cima desse negócio, atendendo os clientes, mas desenvolvendo essa aplicação à parte. Eu imaginei que eu ia levar uns 6 meses para conseguir fazer tudo isso, mas ainda ia ter trabalho de ter que comprar uma VPS, colocar o end-to-end, né, criar o agente ali dentro e tal, todo esse trabalho que ia ter. Eu não queria muito esse trabalho também. Então, eu ainda pensava como eu poderia driblar isso. E foi aí que eu dei de cara com o White Label. Não sei como, mas apareceu para mim um White Label
E ali, quando eu dei uma olhada como ele funcionava, eu falei, pô, é isso que eu preciso. É exatamente o que eu tô querendo criar e tá aqui criado. Vou comprar para ver como é que é. Nem sabia se ia usar ou não, mas estava um valor muito acessível. Eu fui lá e comprei. Comprei, instalei e tal. Comecei a usar, pô, é exatamente o que eu quero. Tem aqui o dashboard, tem aqui os chats para o cliente conversar diretamente aqui dentro, tem a parte de CRM, tem o controle de leads, né? Tem a IA para a gente poder configurar, tem as conexões de WhatsApp e tem a parte de campanha de WhatsApp Marketing, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então tinha tudo que eu precisava ali dentro. Só que eu queria fazer algumas modificações, porque não estava exatamente como eu queria, não funcionava exatamente como eu queria. Só que quando eu comprei, eu imaginei que ia vir tipo um projeto dentro do Lopo ou do Rapt, que aí eu podia só duplicar ele, começar a trabalhar em cima e lançar o meu, né? Só que não era assim, era código mesmo. E aí, pô, eu pensei que eu preciso estudar um pouco de código, aprender como é que mexe nisso aqui, aprender o que os programadores estão usando hoje de IA para poder mexer nesses códigos. E foi aí que eu conheci Cursor, Cloud Code, enfim, muitas coisas desse universo de programação. E eu resolvi estudar muito para poder trazer esse app. Então, foi assim que nasceu o Liz AI. Era a solução perfeita que eu precisava, do jeitinho que eu queria, com a estética que eu queria, para conseguir atender meus clientes. E agora é muito simples. Quando o cliente, começa um trabalho junto com a Liz AI, então eu faço tráfego pago, gero lead, jogo para o WhatsApp. A IA dentro da Liz AI vai atender, ele vai só abrir aquele app da Liz AI. Ele vai estar lá no dashboard, vai estar lá os chats, vai estar lá o pipeline do CRM dele para saber onde cada lead está em processo de atendimento, né? Cara, perfeito. Então é isso, esse é o motivo que eu fiquei aí distante do YouTube por um tempo e agora eu trago essas soluções novas para vocês. Eu vou usar esse canal como uma forma de documentar todo esse processo a partir de agora, né? Porque com automação e IA, eu não toco mais só um projeto, eu não toco só mais a minha empresa em si, né, de marketing. Eu estou tocando outros projetos simultaneamente, porque a IA possibilitou isso. Não é sobre quão produtivo você é, mas quanto você consegue operacionar e orquestrar várias IAs e vários sistemas para ir rodando paralelamente. Então, eu vou trazer isso aqui no nosso canal e vou falar também como é que eu fiz a modificação desse meu SaaS, né, desse meu software aqui, como eu fiz ele disso ficar assim. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!